Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje no final de tarde, nesse sabadão, que certamente para você transcorreu na maior normalidade. Você está acompanhando os noticiários, vendo as notícias do Brasil e do mundo e vendo também as situações envolvendo o clima, né? Eu estou aqui no ambiente externo, que eu estou em trânsito, mas eu não podia aqui deixar de falar com vocês e complementar uma série de situações, porque embora a vida para todos nós esteja dentro de uma normalidade, para muitas pessoas ela virou de pernas para o ar, né? Me refiro especificamente o que está acontecendo com o Coronel Mauro Cid e com tudo que envolve a criatura. Muitas pessoas podem não ter percebido, mas esse episódio todo que culminou com a prisão dele, ou a volta dele para a prisão, pode precipitar situações muito inesperadas para o mundo do bolsonarismo, situações graves em relação ao bolsonarismo e mais graves ainda em relação a Mauro Cid. Eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos e também sobre uma situação, né, que mostra que a justiça aqui no nosso país, ela às vezes comete coisas muito absurdas, mas de vez em quando surgem lampejos, né, de bom senso, como no caso específico, um desembargador em São Paulo que suspendeu uma homenagem que seria feita para a senhora Michele Bolsonaro nas instalações do Teatro Municipal de São Paulo. Vou conversar com vocês sobre essas questões, sobre situações muito objetivas envolvendo a lei, né, nessa história toda, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vou começar aqui com o Mauro Cid, gente, porque muitas pessoas ainda estão com muitas dúvidas, né? O que levou essa criatura a estar na situação que ele se encontra hoje, sobretudo do ponto de vista jurídico, porque não é crível que ele tenha topado participar de algum tipo de armação que só lhe criaria problemas. Pense você, se coloque no lugar dele, você todo encalacrado com a justiça, justamente ou injustamente, mas muito encalacrado. Se você, depois de ter passado por uma série de situações, ter ficado preso, se você não vai ter uma série de cuidados adicionais para não se expor e não prejudicar você, a sua família, pessoas que estão no seu entorno. Então é uma coisa que o Mauro Cid teria que ser uma pessoa absolutamente idiotizada, muito burra, para participar de uma articulação, para se criar um estado de ânimo no Brasil, ou para se acentuar um estado de ânimo aqui no Brasil, que beneficiaria, né, uma situação de tumulto, ou aumentaria um tumulto aqui no nosso país em relação à opinião pública, pressionaria o Poder Judiciário para tumultuar todos os andamentos de processo que estão acontecendo aqui no Brasil. Bom, qual é a consequência prática de alguém que faz um acordo de delação premiada? A legislação prevê um benefício para o delator, desde que ele indique uma série de novas situações e autores de determinados crimes, prevê ali uma possível redução de até 2/3 na pena total. Então ele fez um acordo e, ao final do acordo, se as provas que ele estava indicando, ou as pessoas, ou sobre fatos, né, que ele estivesse ajudando a elucidar, fatos esses que não poderiam ser elucidados por conta própria pela polícia, isso ao final, na decretação da pena, quanto maior fosse a colaboração dele, quanto mais efetiva, o juiz, na hora de aplicar a pena, faria uma redução proporcional, né? Mostrando ali que ele teve que ele foi eficiente, que ele ajudou a resolver uma situação no crime. Mas se esse acordo ele sofre uma ruptura, e que foi o caso do Cid, ainda não definido, né? Porque ele rompeu ali uma medida cautelar, porque ele, quando assina o contrato, ele se obriga a fazer uma série de coisas ou não fazer uma série de coisas, dentre as quais não frequentar determinados lugares, não falar com determinadas pessoas e não continuar na prática do crime ou auxiliando na prática do crime. Então, se ele rompe uma medida dessa cautelar, ele tem essa interrupção do que ele estava sendo beneficiado nesse período cautelar e
pode voltar para a cadeia, que foi o caso dele, voltou para o Chilindró. Isso significa que a delação premiada dele foi para o ralo e que ele perdeu definitivamente o benefício? Não. Pode ter sido uma situação que lhe causou agora esse constrangimento, esse sofrimento adicional de ficar preso, de ter criado esse estado de ânimo na família, mas isso ao final, mesmo que ele tenha cometido esse desatino, e ao final tudo aquilo que ele apontou tenha resultado uma série de situações criminais que incriminaram pessoas, que resolveram uma série de situações que esclareceram, ele pode ter a redução da pena ainda. Mas quem vai julgar isso agora é o Poder Judiciário, é o ministro Alexandre de Moraes e junto ali com a sua equipe técnica, né, que vai avaliar os desdobramentos dessa história toda. Agora, qual é a questão subjetiva que está vindo como um míssil no meio dessa história toda? É que quando o Mauro Cid ele coloca a Polícia Federal, coloca o ministro Alexandre de Moraes, ele coloca as instituições em xeque e faz com que haja essa movimentação no mundo da insanidade, ele simplesmente estimula que a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, os investigadores, eles comecem a agir com mais celeridade. Por quê? Porque você imagina o profissional de Polícia Federal que viu tudo aquilo que nós vimos no Brasil, o cara que tem a formação técnica e obedeceu rigorosamente os ditames da Constituição, do processo penal, trata o réu, o indiciado ali, com consideração, com respeito, né, mínimo que se tem que ter nessas situações, né, enquanto agente do Estado, e de repente ele vê que ele está sendo colocado em xeque, que ele está sendo colocado em suspeição, que ele agiu incorretamente. No caso de um delegado da Polícia Federal ou do investigador, estariam agindo ilicitamente, agindo criminosamente. Isso para eles é muito ruim, é muito complicado. Então pode ser que essa história do Cid esteja agora movimentando o ânimo da polícia para que ela seja mais célere, para que ela conclua com mais rapidez esses inquéritos todos, que remeta para o Procurador-Geral da República e ele, dentro dessa mesma celeridade, ele ofereça a denúncia para que essas situações possam ser julgadas o mais rapidamente possível, porque não há dúvida que essa demora nessa história toda só ajuda com que o discurso dos malafaias da vida continue a reverberar com mais intensidade para cima e para baixo. Então, na hora que essa gente começar a ir para a cadeia e vários começarem a perder espaço nas redes sociais, a gente vai ver uma mudança de clima aqui no Brasil, que vai precisar, ao mesmo tempo, de que as forças progressistas, que o governo federal, o governo Lula, se empenhem cada vez mais em elucidar uma série de situações aqui no Brasil, coisas estão acontecendo, de se colocar abertamente conflitos que foram colocados para a sociedade nos últimos anos e que não foram enfrentados, né? E ainda há muitas pessoas que tentam fazer com que o presidente da República se afaste dessas questões, como se a gente pudesse passar um pano nessa história toda, a gente pudesse varrer para baixo do tapete tantas mortes, tanta mistura de política com religião, tanta malversação de dinheiro público, tanta coisa absurda e pudesse seguir em frente. Eu comentei com vocês agora na abertura do nosso papo aqui que a senhora Michele Bolsonaro estava para ser homenageada lá no Teatro Municipal em São Paulo. Ontem à noite, um desembargador suspendeu essa possibilidade da cerimônia que está marcada para segunda-feira, né? Porque ou se barrava esse tipo de situação ou se abriria o Teatro Municipal para todo tipo de manifestação com dinheiro público, né? O que é uma coisa absolutamente absurda, mas isso mostra como a sociedade, uma parcela da sociedade ficou contaminada pela má prática, pela a falta de senso republicano, porque um vereador já propor uma homenagem a Michele já é uma coisa que mostra que a figura não tem escrúpulos, não tem noção, não tem ética, não tem moral. Outra coisa é a Michele aceitar uma cerimônia nessa circunstância sem nunca ter feito nada para São Paulo. E aí vem outra coisa, né? A pessoa com pudor fala, olha, não tem nada a ver,
com essa história, eu queria me homenagear, vou fazer um negócio simples, né? Outra coisa é aceitar a suntuosidade do espaço público com o uso de verba pública, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Então, isso não é natural. Outra coisa é o prefeito da cidade de São Paulo também ter achado que isso tudo faz parte de uma normalidade. Então, vocês percebam como há uma distorção tão grande na cabeça dessas pessoas, mas que está em vias de sofrer uma grande chacoalhada com situações cruciais. O senhor Mauro Cid pode ter entrado pelo cano no meio dessa história e certamente o que ele já revelou não será desperdiçado, nenhuma situação. Tudo que ele falou vai ser conjugado com outros elementos de prova, né? E espero que a partir disso, espero que esteja com a intuição aqui apontada na direção certa, a tendência é de as coisas andarem mais rapidamente, de filas andarem mais rapidamente aqui no Brasil. Então, termino o meu papo com vocês hoje com essa perspectiva, reafirmando, né? Filas estão andando. Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!